Obrigado, Felipe. Ok, obrigado. Enquanto vai preparando lá o slide, eu estava reparando uma coisa aqui que eu achei bastante interessante, né? Sem dúvida alguma, a proteômica está diretamente relacionada com espectrometria de massa, né? Hoje é quase que difícil você separar uma coisa da outra. Eu estava reparando hoje que praticamente todas as perguntas, os questionamentos que foram feitos nos estudos proteômicos que vocês colocaram aqui, que envolve no final a espectrometria de massa, na verdade as questões, as perguntas estavam colocadas lá no comecinho, né? No preparo da amostra. Olha só como isso é importante, uma coisa que a gente aprende lá em química analítica, né, para qualquer análise, né? A sua análise nunca vai ser melhor do que a sua amostragem. Isso é extremamente importante. Eu estava vendo a questão do ratinho. Há muito tempo atrás eu lembrei de uma palestra que eu fiz lá em Ribeirão Preto sobre metabolômica. E eu usei como exemplo um paper, uma publicação, não era de proteômica, era de metabolômica. Eu achei interessante porque era o estudo do efeito de uma droga, também estudava em ratinhos, estudava a interação dessa droga com alguns receptores no cérebro, e eles tinham colocado uma sonda, na verdade, né, no ratinho, para analisar, imagina só, o ratinho vivo, eles analisavam de tempo em tempo, então tinha uma sonda colocada no ratinho para coletar fluido cerebroespinal. Então eles injetavam a droga, coletavam e media isso ao longo do tempo. E eu lembro que depois que eu fiz a apresentação, alguns meses depois, saiu uma retratação no jornal, né, no paper, dizendo o seguinte, que várias dos metabólitos que eles tinham detectado, na verdade, estava relacionado com a reação de dor e inflamação da injeção da droga. Eles não tinham feito o controle injetando, o controle era um ratinho que não recebia, o outro ratinho recebia, mas era injetado. Olha só que coisa, né? Impressionante. Dá para colocar aí a apresentação? Ok. Então vamos lá. A ideia aqui é colocar um pouquinho da história. O Gilberto comentou, né, na palestra de apresentação, que quando você começa a falar do histórico de alguma coisa, que você já está ficando velho, né? E quando ele falou, realmente deveria ter colocado outro tema, apresentar passado, presente e futuro, talvez não seja uma boa. Eu já estou com 27 anos na área de espectrometria de massa na Nova Analítica, mas é legal que a gente tem bastante história, né, para contar. Então, veja só, o Gilberto colocou isso também, eu vou passar essa parte mais rápido, né? No início, até lá, meados dos anos 80, a proteômica realmente, o sequenciamento de proteínas, especificamente falando, estava muito relacionado a gel 2D e sequenciador de aminoácidos, embora já existissem os espectrômetros de massa. A grande maioria dos espectrômetros de massa que a gente conhece já existiam naquela época, né? O setor foi na década de 40 que foi desenvolvido, né, setor magnético, TOF também, quadrupolo, triplo quadrupolo, FTICR, ion trap, tudo isso já existia naquela época. Mas a gente não conseguia aplicar essa técnica para fazer efetivamente um sequenciamento de proteína, pelo menos não em larga escala. Existem alguns papers, a gente pode ver na literatura, algumas iniciativas em que o pessoal trabalhava, às vezes, com o setor magnético, acoplado à cromatografia a gás, às vezes até com quadrupolo, mas você tinha que pegar uma única proteína isolada, fazer uma digestão, na verdade, uma hidrólise dessa proteína de alguma forma, derivatizar e depois transformar esses peptídeos em material volátil e analisar para o GC. E é extremamente complicado depois você querer juntar essas sequências, né? Se via bem para uma análise de aminoácidos, mas para o sequenciamento era muito difícil. Isso porque a técnica de ionização que existia na época não era adequada para você trabalhar realmente em grande escala com proteínas. Foi só perto da década de, meados aí da década de 80, né, perto de 84, 85, surgiram os primeiros trabalhos falando aí em fazer voar, né? O John Finn usava bem a ilustração do elefantinho voador, né? Nas apresentações dele, de fazer voar moléculas muito grandes. E é isso que era necessário para a gente conseguir analisar proteínas, pensando ainda na forma de proteína intacta, né? Ou peptídeos um pouquinho maiores, só surgiu realmente quando houve a introdução, e foi mais ou menos ao mesmo tempo, né, da técnica de Maldi, onde você tem um laser que bate numa matriz e aí consegue produzir um íon e esse íon ser carregado para dentro do espectrômetro de massa com material de alto peso molecular, ou por eletrospray, uma técnica diferente, onde você consegue
ionizar o material em solução aquosa, né? E aí transformar isso no método contínuo de análise, que foi o que acabou vingando na maior parte do tempo. Então, quando essa técnica foi desenvolvida, permitiu o desenvolvimento pelas indústrias aí de espectrometria de massa de novos equipamentos, ou baseados na técnica de ionização por MALDI ou na técnica de ionização por SI, onde você já tinha aqui um híbrido, né, o QTOF, na verdade, isso surgiu como o modelo do equipamento, não como um tipo de analisador, né, QTOF era o nome do equipamento, de espectrometria de massa, de alta resolução, voltado para a eletrônica, e a Thermo Finning, a Finning acabou virando Thermo Finning nessa época, lançava os sistemas Ion Trap. O Richard está aqui, trabalhou bastante, né, com esses sistemas, né, LCQ, LCQ Beca, coisa do tipo. Não estou te chamando de velho, não, tá? Ok, e aqui nós tínhamos duas sequências principais, né, o preparo das amostras, e aí a confecção de gel, que ia para o molde, fazia as análises, ou às vezes do próprio gel, ou sem fazer o gel, aqui na técnica de shotgun, né, desenvolvida lá pelo John Yates, a gente tinha acionamento aqui das amostras ou não, a injeção depois direta das proteínas já hidrolizadas, dos peptídeos, na verdade, né, das proteínas hidrolizadas, direto no espectrômetro de massa por SI. E foi nessa época aqui que eu comecei a trabalhar, né, foi nessa época que eu entrei na analítica, justamente em 1995. É bonitinho, né? Uma magrinha, a gente sempre gosta, né? Quando tá mais novinha, sempre mais interessante. É, tem quem critique. Mas o que acontece? No final dos anos 90, então, nós já tínhamos muitos anos, né? O último espectrômetro de massa já tinha 20 anos aí que tinha sido desenvolvido e nada de novo aparecia. Começava a misturar, né? Quadrupolo Ion Trap, tinha híbrido de tudo quanto é jeito surgindo no mercado, Traptoff, tinha de tudo. Mas nada de muito novo estava acontecendo. E aí, uma particularidade, acredito que uma boa parte do pessoal que mexe mais com a parte de espectrometria conhece bem essa história, vou só resumir um pouquinho, mas existia aqui uma pessoa, o Alexander Makarov, que trabalhava nessa empresa aqui, HD Technologies, produzindo TOF. O Makarov era um grande produtor de sistemas TOF naquela época, projetava, um físico, projetava os equipamentos. E a ideia desse cara é o seguinte, olha, para a gente ter sucesso, a gente precisa aqui nessa garagenzinha, né, dessa nossa empresa de 9 pessoas, criar um equipamento que tenha a resolução de FTICR, a sensibilidade de um TOF e o tamanho e a capacidade de um Ion Trap. Só, não queria mais nada. Né? E, ao mesmo tempo, a Thermo, na presença aí do seu presidente da época, o Ian Jardim, buscava um equipamento que pudesse ter exatidão de massa em uma larga escala de massa, principalmente para íons que tivessem pequena quantidade. Esse era um problema que ele via nas máquinas que existiam dentro da Thermo, que trabalhavam com o setor magnético, com outros equipamentos, que tinham muita resolução, muita exatidão, mas o limite de detecção não era adequado para uma série de trabalhos. E é que surge a figura do Makarov, que desenvolve, e começa a desenvolver, em 1999 ele acaba apresentando o conceito da teoria do Orbitrap, e, na verdade, encurtando a história, o Orbitrap, como um equipamento, só se tornou possível por uma série de coincidências que aconteceram nesse período. Primeiro, que a injeção dos íons no analisador Orbitrap era muito difícil, mas, sem querer, já existia uma solução pronta dentro da Thermo, estava esperando para ser utilizada, que era o sistema Ion Trap linear, que tinha capacidade de fazer a injeção dos íons. Eles desenvolveram depois, o Senko, né? O David Senko desenvolveu um C-Trap para fazer a ligação entre as duas coisas, mas praticamente já estava tudo pronto. E foi isso que aconteceu, né, de 1999 até 2005, quando foi lançado comercialmente, depois de algumas máquinas betas que foram produzidas, foi lançado comercialmente o primeiro analisador Orbitrap, que era essa caixona bem grande aqui. O Orbitrap é pequenininho, mas a gente colocou nessa caixona para justificar o preço, né? Tinha que ser fazer valer, né? Um negocinho desse tamanho não dava. Então colocaram o analisador que já existia, veja que é realmente, né, um outro produto aqui separado que já existia como máquina individual comercial,
acoplado aqui atrás do analisador B-Trap, essa parte aqui era vazia, a gente guardava umas garrafas aqui dentro, e aqui atrás ficavam as bombas de vácuo e o sistema de refrigeração dessas bombas. Então, nessa época, quando surgiu o equipamento, os primeiros papers, né, que foram publicados do desenvolvimento, o primeiro analisador de massa diferente, mais de 40 anos de espectrometria, apontava algumas coisas importantes, né? Primeiro, o fato de ser uma máquina de quantificação, o que não era muito comum para os analisadores de alta resolução daquela época, principalmente em relação ao span, né, a faixa de linearidade que tinha, e aqui coloca o seguinte, que para hoje parece piada, né? Mas entramos na era da proteômica de alta velocidade, com 5 a 10 ms por segundo. É piada hoje, né? Mas tá aí, ó. Divulgação num jornal, uma revista bastante conhecida. Então, o que acontecia? Eu não vou explicar o funcionamento, mas basicamente o íon passava por todo o analisador de massa ion trap, era condensado aqui no que a gente chama de C-trap, e aí ele é injetado no analisador OB-trap, para quem nunca viu, né? Esse eletrodo central aqui fica num potencial elétrico fixo, e a interferência que existe aqui dos campos elétricos faz com que esse íon balance de um lado para o outro. E o que o OB-trap mede é a frequência de oscilação desse íon, quando você tem vários íons, cada um deles com uma frequência de oscilação específica, inversamente proporcional à sua relação massa-carga. Isso gera um transiente, e aí uma transformada de Fourier é realizada pelo computador para converter, para isolar, né, a frequência de isolamento, a frequência de oscilação de cada um desses íons e converter, então, no valor de NZ de cada um desses íons. Essa é, basicamente, o princípio de funcionamento. Então, veja que, para a proteômica, especificamente, o LTQ Orbitrap, e principalmente o Velos Orbitrap, que surgiu logo depois, com um ion trap mais rápido, ele trabalhava com uma velocidade de sequenciamento bem maior, né? Isso aqui falando em data depende, faz um full scan, e no MSMS é que a gente consegue fazer o sequenciamento do peptídeo propriamente dito, e identificar esse peptídeo. Então, quanto mais espectros de MSMS você conseguir fazer por unidade de tempo, teoricamente, se o espectro for bom bastante, maior o número de sequências de peptídeos e, portanto, de proteínas que você vai ter identificado. Então, usando aqui como referência um trabalho aqui adaptado de uma publicação do Joshua Kuhn, nós temos aqui, historicamente, né, com os LCQ, os Ion Traps 3D inicialmente, depois o LTQ, a gente tinha aqui praticamente duas proteínas sequenciadas por minuto de trabalho, não por minuto de corrida, mas por minuto de trabalho, tá? Considerando o preparo da amostra, gradiente, coisa do tipo. E pulamos aqui por um valor quase 10 vezes maior, né? Trabalhando agora com 5 proteínas sequenciadas por minuto. É um valor muito grande. E é claro que, então, durante todo esse período, de 2005 a 2010, quando foi lançada a máquina, ela foi um sucesso comercial muito grande. No mundo inteiro se vendeu esse equipamento, e muita coisa aconteceu com a área de proteômica, inclusive com o surgimento de novos métodos de análise, por conta desses recursos que existiam no ORBITRAP. Então, uma proteômica quantitativa por shotgun, né? Os primeiros trabalhos começaram a surgir com proteômica quantitativa em larga escala, que era algo que a gente não conseguia antes, até pelo número de sequências pequenas que a gente tinha. Também começou a trabalhar o sequenciamento top-down, em vez de você trabalhar com o peptídeo digerido e montar a proteína, pegar a proteína inteira, usar o recurso de fragmentação de MS, MS a N e ir produzindo pequenos fragmentos, médios fragmentos, e com isso obter também as sequências. Label free, né, comparação de expressão diferencial, é importante, você consegue fazer isso se você tiver boa quantificação e também um número grande de proteínas para poder fazer a comparação entre elas. E também começou a desenvolver bastante trabalho das modificações pós-traducionais. Então, veja como nesses 5 anos se ampliou. Claro que não foi só por conta do Orbitrap, existiam várias outras máquinas aí que também foram desenvolvidas, principalmente os sistemas Qtoph, que competiam, né, e ainda competem muito bem, mas colocando a espectrometria de massa, né, vamos dizer assim, isso abriu um campo enorme, né, de pesquisa em várias áreas que a gente pode chamar da pesquisa proteômica. Então, nesse período aqui de 5 anos, foram publicados cerca de 1000 papers, utilizando o analisador LTQ Orbitrap,
sendo que em 2010 quase um terço desses papers estavam publicados. Então você veja como teve um aumento, né, exponencial praticamente do número de publicações, do interesse em análise de espectrometria de massa para aplicação proteómica. Então, praticamente aqui você desbancou com tudo aquilo que existia antes de análise com GEL 2D, com EDMA ou com MALD, mesmo com MALD, e tudo passou a ser feito realmente por MultiPit em larga escala, com ESI e espectrômetros de massa de alta resolução acoplados. Mas, evidentemente, a história não acabou aí, né? O progresso está sempre em continuidade, as empresas continuam evoluindo, e de 2005 a 2011 foram produzidos vários sistemas LTQ Orbitrap, que eram Ion Trap com Orbitrap, até que em 2011 foi lançado o quadrupolo Orbitrap, então o primeiro Q Orbitrap. Né? Essa máquina chamada Q Exactive fez muito sucesso, até 2017 foram feitos também uma série de lançamentos envolvendo essa tecnologia. Em 2014, a Thermo lançou uma outra tecnologia diferente, descontinuou o LTQ Orbitrap, e aqui eram chamados Tribrids, né? São sistemas que têm quadrupolo, Ion Trap e Orbitrap dentro da mesma máquina. Já vamos falar um pouquinho e diferenciar uma coisa da outra. Mais recentemente, 2019 e 2020, foi lançada uma nova série de quadrupolo Orbitrap, série chamada Explores, que tem, claro, uma performance maior ainda do que a série Exactive, embora sejam máquinas menores. E agora, em junho desse ano, foi lançado um novo equipamento chamado Orbitrap Astral e que incorpora, além do analisador Orbitrap, um novo espectrômetro, um novo analisador de massa chamado Astral. A gente vai falar um pouquinho dele até o final. Então, esse mostrando o mesmo quadro anterior, né, para a gente poder agora comparar. Quando foi lançado o Q Exactive, a gente pulou para um sistema que já trabalhava com 10 ms por segundo, né, o top 10 que a gente falava, e isso já permitia sequenciar quase 20 proteínas por minuto. E com o lançamento do Fusion, do Tribrid, isso aqui aumentou drasticamente, né? Estamos falando aqui em mais de quase 70 proteínas sequenciadas por minuto, sendo que essa máquina já trabalhava a 20 Hz, mas aqui com uma diferença, né? O Orbitrap faz o full scan, em vez do Orbitrap fazer também o MSMS, o MSMS é feito pelo Ion Trap, então nós temos um processamento paralelo, e isso consegue aumentar muito a velocidade de aquisição. Enquanto você faz o full scan no Orbitrap em alta resolução, você faz o MSMS em paralelo, e com isso você vai ganhando em velocidade de aquisição espectral. Essa é uma das possibilidades de uso aqui para os sistemas Tribrid. E quando a gente fala em aumentar o número de sequências que você está obtendo, aumentar o número de peptídeos que seja, de proteínas, nós estamos, na verdade, falando também, não só em aumentar a produtividade da análise, mas também em ir mais fundo, né? Conseguir detectar justamente as proteínas que estão sendo expressas em menor abundância, e que normalmente acabam sendo as proteínas de maior interesse para os trabalhos científicos. Com as máquinas mais novas, aqui já da série Explores 240 e o 480, os dois trabalham a 20 Hz com o Orbitrap, então o Orbitrap trabalha fazendo um full scan em 20 ms por segundo. Aqui você já tem cerca de 45 proteínas sequenciadas por minuto, não peptídeos, tá? Proteínas, tirando a média depois do tempo final de análise. E o Orbitrap Explores 480, não que ele trabalhe em maior velocidade, mas ele é mais sensível, então ele consegue ir um pouquinho mais fundo na identificação desse material, você consegue chegar num valor maior, já bem próximo aqui do que a gente consegue com o sistema Eclipse. Então, o aumento, se a gente comparar lá com 2005, é gigantesco, né? Falando um pouquinho do sistema mais novo, do 480, ela é uma máquina voltada para algumas aplicações específicas, e é por isso que a gente tem modelos diferentes de equipamentos para necessidades diferentes, né? Então, não só para fazer proteômica qualitativa, mas também para fazer proteômica quantitativa, tanto GAA, label free, quanto proteômica a partir da utilização de marcadores, né, como iTrack, iTag, por exemplo, ou TNT. E também essa máquina foi desenvolvida para fazer o trabalho com análise de biofármacos, principalmente na parte de proteínas intactas, para facilitar o trabalho de análise de proteína intacta, tanto na forma nativa, quanto na forma denaturada.
Então, basicamente, o sistema tem um funil de íons, aqui existe um sistema de calibração interna, ele joga íons de fluoranteno, que entre uma varredura e outra é detectado pelo sistema, e com isso você faz uma autocalibração, e isso permite que a máquina tenha menos que 1 ppm de erro por mais de 3 semanas de uso contínuo, sem precisar estar recalibrando. Tem uma guia de íons aqui que é curva, que a ideia é impedir que a sujeira entre no quadro polo, algo que atrapalhava um pouco a performance do QS Active, né, geração anterior. Aqui você tem o mesmo C-Trap, um analisador OBTrap que chega ou a 240 mil ou 480 mil de resolução MZ200, dependendo do modelo, e uma cela de colisão, que na verdade é um roteador de íons, né? Aqui ele joga o íon aqui para dentro, quando faz a fragmentação por MS-MS. Vocês vão ver que no Astral a gente tem essa mesma configuração, mas esse íon, esse roteador consegue jogar o íon também para frente. E o resultado que a gente consegue para essa máquina 480 hoje é realmente bastante impressionante em termos de número de sequências que são obtidas. Por ser uma máquina de grande sensibilidade, veja só, você pode trabalhar, aqui é uma análise de HeLa, né, de 10 nanogramas a 500 nanogramas de amostra de proteína, num gradiente de 30 minutos, eu consigo chegar a mais de 4.000 proteínas se eu trabalhar com 500 miligramas de HeLa, ou se você pensar em trabalhar já com single cell, ou quase isso, ainda assim você consegue 2.000 proteínas com 10 miligramas de amostra. E num gradiente maior, de 120 minutos, você consegue chegar a mais de 7.000 grupos de proteínas sequenciados com 500 nanogramas. Então, é uma máquina que tanto consegue ter, se você abrir bem, né, a cromatografia, um número expressivamente grande, os trabalhos de metaproteômica, por exemplo, um número muito grande de proteínas sequenciadas, uma proteômica mais a fundo, e para quem quer fazer aplicações na área clínica, também você consegue sequenciar, aqui não é plasma, óbvio, né, não vamos exagerar, mas você consegue um número de sequências, mais de 1.000 proteínas de plasma sequenciadas aí em 30 minutos de gradiente. E o que é mais interessante, né, é uma máquina que a gente também pode aplicar para análise de single cell, né, fazer especiação proteômica célula a célula. Veja, isso aqui é análise de uma única célula de HeLa, com 120 minutos de corrida, mostrando aqui cerca de 800 proteínas identificadas. As proteínas também são quantificáveis, na verdade, diferencialmente nessa análise. Claro, esse não é o melhor sistema que a gente tem para análise de single cell, mas é aquele que já permite o acesso, né, efetivo. Vamos pensar aqui, ó, 5 células, estamos falando em quase 2.000 proteínas sequenciadas. Mas é uma máquina principalmente quantitativa, eu acho que aí reside a grande diferença que a gente vê entre o OBTrap e outros sistemas que são voltados também para sequenciamento em larga escala, né? Isso aqui é um exemplo utilizando uma técnica específica chamada SureQuant, em que você coloca peptídeos sintéticos como marcadores de tempo de retenção que vão avisar o equipamento quando está saindo o seu peptídeo, para que ele não perca, né, a eluição desse peptídeo, e ele faz essa aquisição, então, em tempo real. Ele muda o modo de aquisição de full scan para MS-MS, fazendo um PRM, outro tipo de análise quantitativa, em tempo real. E aqui, para te dar uma ideia, nós estamos falando de proteínas que estão sendo expressas em quantidade absoluta de 10 atomol a 1 femtomol, são cerca de 30 peptídeos, né, dessa cascata de sinalização celular, começa aí com a P31K, né, com a fosforilação, e acaba resultando em uma série de cascatas aqui de fosforilação, de sinalização, para 3 linhagens de célula, né, com estimulação por um fator de crescimento hormonal, com análise em triplicatas. Então, veja só, com uma análise de 30 minutos só, uma análise pequena, nós conseguimos aqui analisar 30 peptídeos endógenos a partir de 250 nanogramas de amostra, né, em triplicatas, eles misturados aqui. Aqui são as 3 linhagens celulares diferentes analisadas, com todos eles com CV menor que 20%, sendo que 60% deles têm um CV menor que 5%. Então, é um nível de quantificação melhor que de um triplo quadrupolo, para um nível de concentração extremamente baixo, menor do que aquele que a gente alcançaria como análise por triplo quadrupolo. E a outra possibilidade é você ter como upgrade de máquina, na verdade precisa ser pedido em fábrica,
Aqui existe um controle da pressão em C-trap para dessolvatar melhor a molécula e uma extensão da faixa de massa de MZ, né, de 6.000 para 8.000. E isso permite justamente que a gente consiga trabalhar com a maior parte dos biofármacos, que vão estar aí na faixa aí até de 150 kilodalton. Mas aqui dando um exemplo para vocês, veja, aqui na forma denaturada, né, a proteína está desenovelada, então você consegue colocar uma quantidade maior de cargas, e aqui com a proteína em uma forma nativa, né, em pH7, onde você tem a proteína, justamente por estar ainda enovelada, menos cargas. A questão é que com menos cargas, você tem um espectro mais simples de você identificar, e mesmo de você fazer deconvolução. Aqui a gente está só ampliando, né, ampliando essa análise. A análise foi feita por cromatografia, na verdade, aqui com uma coluna de MABPAC, a coluna específica com a exclusão em gel, e aqui em fase reversa. Isso aqui é um zoom, não é a deconvolução, né? É só um zoom mostrando o envelope dessa proteína, onde nós conseguimos definir claramente as isoformas dessa proteína aqui. Tá? E aqui fazendo a deconvolução, onde você vai estar marcando aqui as glicoformas que estão sendo formadas, né? Tanto na parte na parte nativa quanto na parte denaturada, com erros aí de pouquíssimos ppm para uma proteína de 70.000 Dalton. A outra parte da máquina são os sistemas tribrid. Os sistemas tribrid são aqueles voltados para quem precisa mais do que apenas sequenciamento e quantificação. Né? E por incrível que pareça, tem gente que precisa bem mais que isso. A vantagem desse sistema é possuir técnicas de fragmentação extensivas, então ela tem o CID, né, o CID, que é feito no Ion Trap, o HCD, que é feito para o Orbitrap, por exemplo, além de ter técnicas de ETD, Electron Transfer Dissociation, ETHCD, que é uma técnica mista, o VPD, que um modo de fragmentação com radiação ultravioleta, e o PTCR, que é o modo de redução de carga, quando você tem moléculas extremamente grandes e você consegue colocar muitas cargas, isso torna um espectro muito difícil de ser analisado, essa reação acaba reduzindo o número de cargas e facilitando a leitura do espectro. Então, a gente entra principalmente aqui, né, coloca principalmente a possibilidade de análise de biologia estrutural, né, para analisar complexos, proteínas mais complexas. Não vou detalhar muito, mas basicamente aqui você tem um quadrupolo Orbitrap seguido aqui de um Ion Trap. E nesse Ion Trap, na parte final dele, é que você pode instalar uma série de outras fontes e fazer ele funcionar com outros modos de fragmentação. Então, por exemplo, uma das possibilidades é você aplicar essa máquina no estudo de glicoproteômica. O fato de você possuir fontes de ionização diferentes permite que fragmentações diferentes atuem, é melhor mostrar aqui, atuem de forma diferenciada no glicopeptídeo, porque aqui você tem dois problemas, né? Sequenciar o peptídeo em si, sequenciar o glicano, né, como é que os açúcares estão ligados, e ainda descobrir aonde esses açúcares estão ligados no peptídeo. Então, são três coisas para você poder caracterizar essa molécula. Não é simples de fazer, nem sempre isso funciona, mas basicamente aqui você tem o espectro de HCD de um glicopeptídeo que está entrando intacto na sua máquina. O HCD fragmenta esse material, ele fragmenta demais a cadeia glicana, a gente perde um pouco da informação, mas ele produz uma série de peptídeos menores. Em seguida, isso funciona, né, em tempo real, durante a corrida analítica, o ETD pode ser utilizado para fazer o sequenciamento do peptídeo. E o ETD é interessante porque ele mantém um link com o peptídeo e, portanto, indica o sítio onde está ocorrendo a modificação pós-adicional. Isso pode ser utilizado tanto para um glicano, por exemplo, um glicopeptídeo, como também uma fosfoproteína. Tá? Ele mantém o fosfopeptídeo ligado ao pedacinho que saiu do peptídeo, e com isso eu consigo identificar onde. Se era uma serina, uma trionina que estava sendo fosforilada, seja lá como. E, em sequência, então isso aqui é feito pelo analisador Orbitrap, isso aqui pode ser feito, a fragmentação pode ser feita no Ion Trap, lida no Ion Trap, pode fazer a fragmentação no Ion Trap e depois ler os resultados no Orbitrap em massa exata, tanto faz. E a gente usa o CID, que é uma fragmentação de baixa energia, para ir como que com uma tesourinha cortando o glicano. Tá? Então você consegue ter, numa única corrida,
no modo de análise um pouco mais complexo, uma caracterização estrutural melhor do material que você está analisando. Essas técnicas aqui são únicas para os sistemas Orbitrap Tribrid, seja ele qual modelo for. Colocando essas máquinas agora em termos de produtividade, né, nós vemos aqui que o 240 e o 480 estão praticamente no nível lá do Fusion, do primeiro Fusion que foi lavado, sendo que o Eclipse está bem acima já que ele trabalha com o dobro de velocidade do Fusion, né, trabalha com 40 Hz de aquisição. Então, sempre aumentando essa velocidade. E aqui a comparação final com o Astral, né, que é um ponto fora da curva, não dá nem para mostrar naquele gráfico inicial, porque o Astral trabalha a 200 Hz. É claro que isso aqui não está de escala, né? O Astral vai trabalhar a aquisição em 200 Hz e com a perspectiva de estar sequenciando cerca de 1.000 proteínas por minuto de aquisição. Bom, essa ideia, esse é o esquema, né, o diagrama aqui do analisador Orbitrap Astral. Ele tem aqui na frente o mesmo 480, então, sem tirar nem pôr, tem algumas modificaçõezinhas na operação, mas é basicamente o mesmo hardware que você tem aqui. E a parte de trás, eu fiz questão de mostrar isso aqui em 3D, porque quando a gente vê só o diagrama chapado, não dá para ter ideia real de como é o sistema, né? Então, basicamente, você tem aqui no Astral, e é por isso que é uma máquina bem maior, né, bem grandona aqui do lado, a gente percebe aqui que os íons, quando vão voar aqui dentro, eles estão praticamente o tempo todo voando dentro de uma estrutura. Então é isso que torna essa máquina diferente de um TOF reflector, porque ela não tem o caminho aberto, né? Ela está o tempo inteiro dentro de um campo eletromagnético muito bem controlado, para que evite duas coisas. Primeiro, evite dispersão dos íons, e a gente consiga trabalhar em altíssima velocidade com uma resolução bastante alta, em torno de 8.000 para NZ500. E não haja dispersão, mas principalmente para que não haja perda do íon. O analisador astral é tido como um analisador detector de single ion. Um íon gera um sinal analítico. Não vamos exagerar que chega a tanto, mas é tido como um analisador single. Pelo menos em 80% do caso, o íon que sair daqui vai chegar no detetor e vai gerar um sinal. Então aqui dá para perceber melhor, talvez, agora como é o funcionamento, né? Você tem aqui o C-Trap jogando para cá o precursor, né, sem fazer fragmentação, então analisando o full scan. Na verdade, ele vai trabalhar a 240.000 em meio segundo, certo? É o que ele vai fazer, meio segundo analisar um full scan. Nesse meio segundo, o íon que uma parte veio para cá, a outra parte continua entrando, e aqui ele vai selecionar no quadrupolo uma faixa de 2 Daltons apenas, uma faixa de massa muito pequenininha, 2 Daltons de faixa. E joga nesse outro sistema que também é um ion trap diminuído, aonde você vai conseguir fragmentar em alta velocidade esse íon e vai fazer uma injeção pulsada para dentro do analisador astral. Aqui nós temos uma série de lentes muito parecidas com aquela que a gente usa no Orbitrap, porque todo esse problema de dispersão dos íons na hora de fazer a injeção já existia no Orbitrap e já tinha sido resolvido, né, para o próprio Orbitrap. Então, todos os íons, esse pacote de 2 Daltons fragmentados, entra aqui em uníssono, sem dispersão, e sofre várias reflexões aqui. Como esses espelhos têm essa inclinação, ele vai batendo até o final e aqui ele volta. Isso aqui que a gente chama de ion foil é justamente para corrigir o caminho desses íons e manter esses pacotes unidos tridimensionalmente. Então aqui você tem um percurso total que equivale a mais de 30 metros de caminho, né, mas nunca num caminho livre, sempre num caminho protegido pelos campos eletromagnéticos aqui. Até chegar no detetor, que também é um detetor novo. Eu não tive ainda muitas informações de como isso foi construído, tem alguns segredos aí no detetor, mas é um detetor múltiplo, parecido com aqueles que são utilizados normalmente nos sistemas TOF. Então, é claro que a Terra, em termos de marketing, fez muita coisa para não chamar isso aqui de TOF, embora seja um analisador de tempo de voo, ele mede efetivamente o tempo de voo dos íons de fragmentação, enquanto o Orbitrap está medindo o full scan, mas, uma vez que os íons
não são medidos dentro de um campo vazio, a ideia é que isso não seja colocado como um TOF, mas sim como um trap eletrostático. Né? No fundo, os índios estão 100% do tempo trapeados dentro do analisador. E o resultado que a gente consegue, então, no final, eu estava falando as ideias em meio segundo, então, em 1 segundo, você tem um full scan e 200 ms, a 80 mil de resolução, com sensibilidade de single in, então, uma varredura me dá um espectro de massa confiável, eu não preciso juntar esses espectros e fazer média, e o resultado final é que a gente consegue, em 8 minutos de corrida, na verdade são 5 minutos de aquisição e 3 minutos de reequilíbrio de fase móvel, sequenciar mais de 8 mil grupos de proteína com 200 nanogramas de rio. Isso permite que você analise em 24 horas 180 amostras, a esse nível de profundidade. Então, bom, nessa técnica de DIA, a gente realmente extrapolou, né, o que a gente tinha como verdade, então, para os estudos de metaproteômica, para os estudos de proteômica mais a fundo, ou mesmo para o laboratório de prestação de serviço, é a máquina hoje que está fazendo a diferença e também para single cell, né, pela sensibilidade e capacidade analítica do sistema. E é claro, você pode variar o número de proteínas que são identificadas abrindo mais o cromatograma. Né? Quanto mais você abrir ou quanto mais você fracionar, maior ainda o número de proteínas identificadas. De tal forma que, com cerca de 4 horas e meia, né, trabalhando com várias frações sendo analisadas, você consegue, com RILA, chegar a mais de 15 mil proteínas, o que já deve estar bem perto de um proteoma completo. A gente não sabe dizer quanto, mas certamente, não dá para afirmar, mas é quase certo que a gente estaria detectando aqui, com toda certeza, o proteoma completo de levedura, tranquilamente, até o limite de detecção possível da máquina. Né? E aí eu estou falando em algo trabalhando com menos de 50 cópias por célula, acho que a gente ainda consegue detectar nesse equipamento. E o que é melhor, né? Extremamente quantitativo. Então, numa análise de mistura, né, de E. coli e levedura, em várias concentrações diferentes, veja que o número de sequências obtidos é bem próximo do número total de proteínas quantificadas, label free, com CV menor que 20%. Na verdade, nós temos quase 90% das proteínas identificadas sendo quantificadas por label free com menos que 20% de CV. Eu não tenho nenhuma outra máquina que chegue perto dessa performance aqui do Astral. Além disso, com uma faixa dinâmica maior, eu consigo sequenciar um número maior de proteínas e expressas em abundância muito menor, cerca de 2.000 proteínas a mais do que eu consigo com o estado da arte de outro sistema Bitrap, que seria, na verdade, aqui está comparando com o Eclipse. Então, eu já não sei dizer exatamente onde está o presente e o futuro, eu acho que o futuro está começando agora aqui no Brasil, nós já temos clientes com esses equipamentos, pessoas que estão aqui junto com vocês, que foram agraciados com projetos da FAPESP, que estão adquirindo máquinas, já temos gente trabalhando com os sistemas Tribrid já há algum tempo, mas o Astral realmente faz toda a diferença para quem precisa desse tipo de trabalho, né, para quem precisa dessa profundidade ou desse throughput. Mas fica a questão, né, e para o futuro? Eu procurei um monte de patentes da Terra, e achei muitas patentes interessantíssimas. Né? Por exemplo, a amplitude do FT, né, quando você, antes de fazer a deconvolução, quando você mede as frequências, a amplitude do sinal pode estar relacionada, por exemplo, com a carga. E a Thermo já desenvolveu, já tem um equipamento, não é novo, é um equipamento já comercial, que é o primeiro máquina que está medindo massa direta, né? Em vez de medir MZ, ele mede massa. E com isso, o trabalho de proteínas intactas, com proteínas de peso molecular muito grande, cujo envelope de massa é extremamente complexo para você identificar, ganha uma nova cara. E você consegue, por exemplo, analisar uma quantidade muito grande de isoformas de uma única vez, né? Já que você tem a massa medida diretamente e não o valor de MZ para depois calcular.
A outra coisa que eu vi lendo esse artigo, eu não trouxe aqui, é que a razão de decaimento pode estar relacionada também com o CCS, ou seja, por que a análise decai o sinal? Porque o íon está perdendo energia por colisão, senão ele ficaria continuamente, né, virando. Se ele está perdendo energia e está diminuindo o sinal, é porque ele está colidindo. E isso é, de alguma forma, proporcional ao tamanho desse. Então, esperem, já existem algumas patentes, mas pode ser que a gente trabalhe desenvolvendo um sistema de ion mobility baseado simplesmente na frequência de decaimento dos íons dentro do amplificador do chip. Quem viver, verá. Né? E, sem dúvida alguma, o futuro depende não só das empresas, mas principalmente da bela comunidade que a gente faz parte na análise de proteômica. Ok? Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Felipe. Tem pergunta? Tiago? Diga lá, Thiago. Legal, Lugão. Legal ver a sua foto aí em 90 e poucos, hein? Puxa, você viu lá? Eu vejo hoje e não acredito. Mas saiu lá. muito legal. Volta lá, Oslário. Eu também gostei daquela. Eu não sei da onde arranjaram. Alguém arranjou aquela foto lá. Eu não sei de onde arranjou. Põe o slide lá de volta. Ele gosta da foto, você viu? Eu gostei, adorei. Tá bonitão, tá bonitão. Tá bonitão. Pode deixar aí que eu vou lá. Tá bonitão. Enquanto você vai chegando lá, eu acho que essa última mensagem que você falou, eu acho que talvez é o futuro mesmo, né? Eu acho que da questão de limite de detecção, vocês estão chegando bem próximos, né? Ao máximo. O futuro seria desacoplar o HPLC do instrumento, né? Que é a parte, é o calcanhar de Aquiles. Olha isso, olha que gatão. Calcanhar de Aquiles. Então, assim, se vocês investirem no Ion Mobility, né? Que eu acho que outras empresas estão trabalhando mais a fundo nisso, acabou, né? Você injeta sua amostra complexa nele, o instrumento já vai fazer uma pré-purificação, separação. Um instrumento desse você conseguiria ter, né? E tirar o HPLC, que assim, é a dor de... Se você pensa, por exemplo, em rotina, em laboratório, em hospital, na mesa de cirurgia e tudo, a gente não pode pensar num LC-MS. Tem que ser só o MS que dá conta de fazer tudo sem, ou quase tudo, sem o LC. Você veja como é engraçado, né? Tudo isso aconteceu pelo desenvolvimento do SI, que permitiu fazer uma análise em linha, né? Onde eu coloco a amostra digerida, vou tendo durante 2 horas a eluição de uma quantidade imensa de milhares e milhares de peptídeos para fazer o sequenciamento. Essa técnica, que envolve o uso de nano-LC, a gente sabe que ela é, vamos chamar de chata, para não dizer que é complicada, vamos chamar de chata, né? Porque é duro mesmo. É um negócio que você não sabe nem se está vazando ou não, mas você olha lá, não sai espectro, e não vê líquido saindo por lugar nenhum, ficar pondo uma lente para ver o spray, né? É um negócio realmente complicado. Então, o que tem acontecido? Nós vimos, por exemplo, a Evocep, né, desenvolvendo uma empresa que trabalhava com a parte da nano-LC, acabou desenvolvendo um sistema que você trabalha em microflow. E muita coisa tem acontecido para desbancar o nano e trabalhar em escala micro. Bom, trabalhando com uma coluna de 1 milímetro de diâmetro de aço, okay? Não precisa nem ser uma coluna capilar, essa coluna de aço de 1 milímetro, e 50 microlitros, eu consigo ter uma relação interessante, porque eu reduzo muito o tempo de análise, de 120 minutos para 15 minutos, perco o número de sequências de proteínas, porque eu reduzo muito a sensibilidade. Mas como a coluna é maior, ela tem maior capacidade. Então, para proteomas, onde eu tenho bastante amostra, como, por exemplo, plasma, eu consigo ter um bom equilíbrio. Então, para quem está fazendo prestação de serviço, por exemplo, o laboratório de análise clínica, não dá para colocar um espectrômetro de massa com o nano-LC. O pessoal vai ficar maluco. Então, você coloca um micro-LC, que não é o melhor dos mundos, mas já é melhor um pouquinho.
Tá? Em vez de enxaqueca, vira dorzinha de cabeça, mas ainda Isso, tem. ainda tem, não tenha dúvida. Tanto que a Termo até desenvolveu algum tempo atrás um sistema de HPLC que não tinha nem HPLC, é tudo com bomba de seringa. Você seleciona automaticamente a fase móvel, não tem pistão, é tudo bomba de seringa, e análise limitada a um tempo, né, o tempo do curso da seringa. Mas não é um HPLC, tá? Para não criar esse impacto. Agora, falando um pouquinho, batendo com a língua nos dentes, existe uma empresa, eu esqueci o nome da empresa no momento, que desenvolveu, sim, um sistema de mobilidade única, com medida de CCS, que é colocada no front-end do equipamento, tá? Então, já existem algumas empresas que estão comercializando, inclusive, a máquina com isso, e teve uma publicação em setembro com o Makarov, com um Explores adaptado. Pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que não. Então, o caminho de Air Mobility, sério, ele é muito interessante, né, para a medida de CCS. A Termo tem uma fonte de mobilidade iônica, chamada FEMS, mas ela não mede CCS, ela é colocada na interface entre o spray e o cone de amostragem. A função dela, na verdade, é separar o seu material por cargas. Então, eu consigo separar a carga mais 1 de carga mais 2 e mais 3. Portanto, eu elimino o ruído, sujeira que existe na minha análise. Tá? Se eu vou trabalhar com ETD, melhor tirar a carga 1 e 2 e deixar passar só 3, 4. E isso pode ser feito em tempo real. É possível também separar isômeros, porque eu consigo controlar a variação da voltagem e o fluxo de gás em contrafluxo, e com isso eu consigo também tirar ou colocar isômeros, né, dentro do espectrômetro de massa. Mas como ele está fora, é uma medida diferente que a gente tem, né? Não é uma medida em 3D da distribuição MZ e mobilidade. Tá? Então é um princípio de utilização um pouco diferente, mas vai chegar lá. Bela apresentação, Lugão. Uma pergunta nesse astral, em termos de biologia computacional, para a identificação, né, dos MS2, não é MS2, MS, o DIA, vocês tiveram que desenvolver algum algoritmo novo para Search Engine? Como é que funciona? Ou dá para usar, consegue exportar para a gente poder fazer procura com algoritmos de ferramentas de busca existentes? Desde 2013, 2014, se não me engano, existe um algoritmo novo de identificação chamado APD, que é justamente para você conseguir diferenciar melhor as cargas, né? Quando você chega a 40 Hz de aquisição, você começa a ter alguns problemas que o algoritmo antigo não era veloz o suficiente para indicar as cargas em MS1 e selecionar o íon para DDA, para Data Dependent Analysis. Para o DIA, tanto faz como tanto fez, porque simplesmente vai separar 2 Dalton e fragmentar, 2 Dalton e fragmentar. A diferença que fica aí não é só na velocidade, né, mas principalmente na janela extremamente pequena que facilita a identificação espectral. Então, não existe um novo algoritmo para identificação, até porque a gente não trabalha DDA, que já existe o APD, que trabalha bem até 40 Hz, na identificação da carga em full scan. Não vi ainda se a Termo tem ideia, por exemplo, de colocar análise de massa direta com esse equipamento. Seria interessante para material de altíssimo peso molecular. O que a Termo fez foi desenvolver uma plataforma de hardware e software para fazer o gerenciamento de aquisição dessa máquina. Não que seja muito grande, mas o problema é que você agora quer sequenciar 180 amostras a 7.000 proteínas em um dia. E isso não é fácil de se fazer, né? Existem vários probleminhas aí. Então, essa plataforma que é chamada Ardia, que surgiu principalmente para o Astral, mas está disponível em escalas menores também para todos os outros sistemas, caso você queira fazer o gerenciamento do laboratório, além de controlar a máquina via internet e tudo mais, o que ele faz? Ele capta os dados de MS em tempo real, que está saindo da máquina, joga para um servidor, e esse servidor está acoplado a 2 equipamentos. Outro computador, que é o computador de processamento do Proteome Discovery, na versão 3.1,
que tem os recursos adequados para DIA, que não tinha antes, tinha que usar o Spectronaut, Skylab, alguma coisa do tipo, então ele já tem o recurso hoje. E essa plataforma Ardua está conectada em nuvem com o servidor do Quimeris, tá? Que é justamente o que aumenta o número de sequências, principalmente quando você faz DIA. Ele usa inteligência artificial para identificar espectros que de outra forma não seriam identificados. E só com isso é que a gente consegue, na verdade, também produzir 180 dados, né, de sequenciamento em 24 horas de processamento. É um servidor parrudinho. Mais Sem alguma isso não pergunta? funciona. Tem mais. A última. Ó, tem pessoal pedindo lá, não queremos massa, queremos filhote com jambu. Ô, Felipe, você mostrou no 480 3 semanas sem calibrar. Como é que Sim. funciona com o Astral? E de quanto em quanto tempo você precisa calibrar e quantos ppms ele mantém nesse tempo? Ok. São duas Porque é um coisas... tipo TOF? São duas... Não está mais lá, mas são duas coisas diferentes. Veja, o Orbitrap, ele vai fazer a calibração usando a cela IC, né, de calibração interna, com o fluoranteno. E como isso é feito com o analisador Orbitrap, ele é feito para calibrar o Orbitrap. Tá? Você vai manter essa mesma especificação de 3 semanas sem ppm no full scan. E no MSMS que for obtido pelo Orbitrap. Você pode trabalhar desse modo. Mas esse íon nunca vai ser analisado no TOF. Então, ele não serve para fazer a calibração do TOF. E no MSMS? Então, no MSMS é feita uma calibração convencional com MRFA, ok? Perto de 500, porque é a faixa de massa que a gente vai trabalhar. Essa máquina, o Astral, por enquanto, ele está dedicado para DIA de 2 Daltons. Ele não trabalha, você não consegue programar para... vou fazer um full scan no Astral. Ele não faz. Ele só faz a fragmentação de 2 Daltons e analisa. Não tem outro tipo de controle, pode ser que no futuro venha a ter. Ele não tem ETD, não tem nenhuma outra técnica de fragmentação associada, ele foi feito para DIA e alta velocidade de processamento, e ele tem uma especificação de faixa de erro de 5 ppm, tá? Então, ele não mantém a mesma exatidão de massa que você consegue no Orbitrap. Por quanto tempo? 5 ppm? Não tenho... Eu digo, na minha rotina de laboratório, eu faço 180 amostras por dia, achei lindo, mas eu tenho que calibrar todo dia? Eu acredito que não. Até porque, veja... ok. É importante. Eu acredito que não por um motivo. O erro de massa que você tem na detecção para análise de IA, ok? Esse erro não é significativo na hora de você interpretar o espectro. É mais interessante o full scan, porque o full scan vai reduzir o número de peptídeos na busca. O full scan MSMS, ele serve para você medir diferenças de massas, e tanto faz se ele deslocou para lá ou para cá, a diferença de massa é a mesma. E isso serve para te dar a sequência. O problema é a sequência do quê? Ele tem que bater com um peptídeo, e aí a massa desse peptídeo está onde? No full scan. Essa você tem menos que um ppm de erro, e isso aumenta a velocidade de aquisição. A velocidade de busca, né? Vamos chamar assim. Sim. Mesmo sem, vamos falar em 50 ppm, 100 ppm, e ainda assim funcionava, né? Obrigado. Bom, eu depois passo a palavra para o Gilberto, no final para a Ju. Queria agradecer de novo, Eu que agradeço Felipe, vocês. a Nova Analítica pelo suporte, patrocínio. Também queria agradecer a Mariana, fez várias perguntas, participou, a Waters, grande parceira também, então vamos estreitar ainda mais essa parceria com a BRProt. Queria que o Gilberto também comentasse. Eu iria falar isso, quer dizer, a BRProt é uma sociedade única, porque ela não cobra anuidade de nenhum sócio, é bom, né? Legal, né? Ela inovou, isso não existe no mundo.
Então, não há. Mas eu queria reforçar essa parceria, né? O pesquisador vive do equipamento e as empresas precisam do feedback dos pesquisadores. Os pesquisadores ajudam a melhorar os equipamentos, aumentar a performance, desempenho, patati patatá. E, então, a Nova Analítica tem sido uma parceira muito presente na vida da BR-Prot, assim como a Waters também. O nosso grande congresso de Búzios, né, a Waters estava presente, belíssimamente presente, assim como a Nova Analítica Terra. Então, a gente espera que ano que vem vocês estejam fortemente juntos conosco, junto com outras associações. E é que a parceria continue sempre. Nova Analítica Terra.